Bem-vindo à mesa da sabedoria. A mesa está posta. Vamos abrir as Escrituras. O erro mais comum de ser cometido quando alguém começa a ler a Bíblia não tem a ver com falta de disciplina, nem com falta de conhecimento. Muita gente pensa que o problema está em não entender o contexto, não conhecer bem a história ou não saber interpretar corretamente os textos. Mas na prática, o problema começa antes disso. Ele começa na forma como a leitura é iniciada. Porque, sem perceber, a maioria de nós aprendeu a abrir a Bíblia fazendo uma pergunta muito específica. O que isso tem a ver comigo? E à primeira vista, parece ser uma boa pergunta. Mas ela carrega um problema. Porque coloca o leitor no centro da Escritura antes mesmo de entender o que está sendo revelado. E isso muda completamente a forma como o texto é lido. A leitura fica apressada. A busca se torna prática demais. E quase tudo é reduzido a uma aplicação imediata. O texto vira um conselho, vira direção para uma situação específica, vira resposta rápida e deixa de cumprir algo mais fundamental: revelar quem Deus é. E isso é uma falha importante, porque a Bíblia não começa com o homem, ela começa com Deus. Em Gênesis 1:1 lemos: No princípio, Deus. Antes de qualquer instrução, antes de qualquer resposta, existe uma revelação. E quando essa ordem é invertida, a leitura perde profundidade. Jesus, em João 5:39, disse: São as Escrituras que testemunham de mim. Ou seja, o ponto de partida não é o leitor, e sim aquele que está sendo revelado. Isso não significa que a Bíblia não fala sobre nós, mas significa que ela não começa por nós. Esse detalhe muda a forma de se aproximar do texto, porque ao invés de abrir a Bíblia tentando encontrar respostas imediatas, você começa a ler tentando perceber o que está sendo mostrado sobre Deus. O que este texto revela sobre o caráter dele? O que ele mostra sobre a forma como Deus age? O que está sendo exposto aqui que talvez eu ainda não tenha visto? E, curiosamente, é exatamente aí onde a leitura deixa de começar em nós, que ela começa a nos transformar de verdade. Em Hebreus 1:1-2 está escrito que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora falou por meio do Filho. Isso não é apenas uma informação teológica, é uma direção de leitura, porque mostra que toda revelação converge para uma pessoa. E quando isso se torna claro, a pressa diminui. A necessidade de tirar algo rápido do texto também diminui, e a leitura ganha espaço. Espaço para se relacionar com a palavra. E aos poucos, algo começa a acontecer. Você já não está apenas procurando respostas imediatas. Você está aprendendo a reconhecer padrões, a forma como Deus se revela, a maneira como Ele conduz a história, a coerência entre o que Ele diz e o que Ele faz. E é isso que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Porque a transformação não começa quando você encontra uma aplicação. Ela começa quando você passa a enxergar com mais clareza quem Deus é. E a partir disso, todas as histórias começam a fazer sentido. Porque Deus trabalha a partir da nossa consciência de identidade. E aqui existe algo que muitas vezes foi mal compreendido. Muita gente aprendeu a se aproximar de Deus com medo. Medo de ser corrigido. Medo de ser exposto. Medo de não estar à altura. Como se Deus fosse distante e estivesse esperando um erro nosso para punir. Mas isso não é o que vemos quando olhamos para Jesus. Nos Evangelhos, vemos um Deus que se aproxima. Um Deus que vai ao encontro de pessoas no meio da sua realidade. Cegos, doentes, confusos, perdidos e, muitas destas vezes, Jesus fazia uma pergunta simples: O que você quer que eu te faça? Isso é interessante, porque ele sabia exatamente o que cada um precisava, mas ainda assim se preocupava em perguntar. Porque o encontro não era apenas sobre resolver um problema, era sobre mostrar algo mais profundo. Era sobre trazer à superfície aquilo que precisava ser transformado. Muito mais do que operar um milagre em uma situação pontual, Deus quer mudar completamente a nossa vida. Quando entendemos isso, muda a forma como entendemos a leitura da Bíblia. Porque quando você começa a enxergar quem Deus é,
você começa a enxergar quem você não é. E, ao mesmo tempo, quem você foi criado para ser. A palavra começa a funcionar como um espelho, não para gerar condenação, mas para trazer clareza. Clareza do que está desalinhado dos princípios de Deus. E clareza do que precisa ser restaurado. É nesse lugar que a leitura deixa de ser apenas o que eu quero que Deus faça por mim e começa a se tornar o que Deus quer fazer em mim. Isso não anula os milagres. Deus continua curando, Deus continua respondendo e Deus continua agindo. Mas tudo o que Ele faz está conectado com um propósito maior, a restauração da nossa identidade como filhos. Sem entender isso, a leitura se torna superficial, porque Deus não é um meio para resolver problemas, Ele é o centro de uma transformação. Essa compreensão também muda a forma como lidamos com o temor, porque fomos ensinados muitas vezes que temer a Deus é viver com medo de quem Ele é. Mas João, o discípulo que teve a relação mais próxima de Jesus, escreveu: "O perfeito amor lança fora todo medo." 1 João 4:18. O que ele entendeu foi que o relacionamento com Deus não é baseado em afastamento, mas em aproximação. Não em insegurança, mas em confiança. Muitas pessoas evitam a profundidade na leitura, porque no fundo têm medo do que vão encontrar. Mas quando você entende quem Deus é de verdade, esse medo perde força, porque você percebe que não está se aproximando de alguém que quer te rejeitar, mas de alguém que quer te restaurar. E é por isso que essa ordem importa tanto, porque você não descobre quem você é olhando para si mesmo. Você descobre quem você é olhando para Cristo. É nele que a identidade de Deus se revela. É nele que o propósito se torna claro. E é a partir disso que tudo começa a fazer sentido. Aí é que estão as respostas que você procura. Porque agora, você não está mais tentando fazer Deus girar ao redor da sua vida. Você está entendendo o seu lugar, dentro da história dele. E é nesse lugar, quando ele é o centro, que o verdadeiro encontro acontece. E quando o verdadeiro encontro acontece, a transformação deixa de ser teórica e se torna real. Se esta reflexão te ajudou hoje, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento em que a Bíblia começou a fazer mais sentido para você? Se você deseja continuar aprofundando sua leitura das Escrituras e crescer em sabedoria através da Palavra de Deus, inscreva-se no canal. Há sempre um lugar à mesa para quem busca a verdade.